Boa tarde, galerinha do YouTube. Hoje eu vou gravar um videozinho pra vocês aqui e falar um pouquinho sobre o meu Corsa GL. Ele é um 1.4 e turbinado por mim mesmo, um kitzinho padaria. E eu tenho bastante... Eu tenho já uns 4 ou 5 vídeos desse carro rodando, parado, explicando pro pessoal como se faz, inclusive para passar pro álcool e tal. E eu tenho recebido muitas perguntas. Então vou ver se eu consigo passar para vocês aqui uma estimativa de custo, do que você... As pessoas me perguntam também o que precisa para turbinar. Então eu vou procurar responder todas essas perguntas, fazer um vídeo bem completo e falar sobre o meu carro especificamente, mas se você quiser turbinar qualquer outro carro, isso também vai servir como base para você ter uma noção do que precisa e do que não precisa, tá ok? Bem, pessoal, esse meu Corsa aqui ele é 96, ele é mono, ponto. Corsa não existe carburado, tá ok? Então, os primeiros Corsas, eles são um bico, ele tem um TBI, um corpo de borboleta com um bico só. E os mais novos são MPFI, são multiponto, eles têm 4 bicos, um bico por cilindro. Aparenta, uma pessoa perguntou pra mim que... quanto fica pra fazer um serviço desse só que com um carro injetado? Porque ele pensou que isso fosse um carburador, mas não é um carburador. Também, essa não é a injeção burra. Eu já ouvi pessoas falarem que essa é a injeção burra. Essa não é a injeção burra. Por quê? A injeção burra, ela não tem sonda lambda. E essa injeção tem sonda lambda, tá? No caso da minha aqui tá até desligado, ó. Certo? Vou explicar também o porquê que eu deixei desligada a sonda. Então, assim, já respondendo essas duas perguntas. Esse carro aqui, ele é injetado, um bico só. Ele é 95, 96, se eu não me engano até 98 tinha um bico só. E esse carro ele é 1.4, ele é o GL. Esse carro ele tem conta-giro, ele tem conta-giro, ó. Ele tem aquele porta-treco lá embaixo também, que eu acho que só os GLS que tem, o GSI também tem. Esse painel aqui ele é bem parecido com o do GSI, tá? Mas eu não tenho certeza se ele é idêntico ao do GSI. O volante dele original é aquele volante que tem a bola no meio e dois. E embaixo aqui tem duas partes para você pegar embaixo. Eu troquei, coloquei esse volante aí. Depois eu vou falar dele também. Mas vamos lá. Você vai querer turbinar o seu Corsa ou o seu outro carro, enfim. O que você precisa? Você precisa adquirir primeiramente um kit turbo completo. Quanto custa um kit turbo? Depende. Atualmente você vai pagar aí em torno de R$ 2.800, R$ 3.000, R$ 3.500, dependendo do kit turbo, dependendo da marca, dependendo dos opcionais que vierem no kit turbo. Mas, basicamente, para você turbinar um carro desse, você vai gastar basicamente de R$ 3.000 a R$ 3.500 somente de peça. Então, o kit turbo, ele vai vir com coletor de escape, a turbina, que tá ali, tá com filtro de ar já. Então ele vai vir o coletor de escape, a turbina. Não vem o escapamento. Então, na saída da turbina aqui, ó, como vocês podem ver, tem uma sonda ali. Chega bem pertinho, ó. Ali é a saída da turbina, tem uma sonda. Ela é feita uma curva. Todo esse escapamento daqui para trás, você vai precisar fazer ele novo, tá? Então o escapamento original... no meu caso, o que aconteceu? Eu tenho o escape dele original guardado, mas eu peguei um escape original do meio para trás. Como eu utilizo o meu carro no dia a dia, ele tem um escapamento silencioso e tem um difusor de escapamento, tá vendo aqui, ó? Então eu tenho o silencioso original aqui, certo? Então praticamente do motor do carro para trás, ele é original. Tirando aquele abafador no meio, que o meu não tem. O meu é um cano direto e só tem esse abafador aqui atrás. Depois eu vou dar uma partida para vocês escutarem o barulho também. E aí o kit turbo vem coletor de escape, turbina, o completo, né? Tem alguns kits que vêm sem turbina. Mas você não vai resolver você comprar o kit sem turbina. Então vem coletor de escape já com válvula, a turbina, vem com a tubagem já, com os mangotes, com o que você precisar de tubo de metal. Vem também com a válvula aqui de
de prioridade, vem com a mufla, tá? Normalmente o kit que você comprar já vem também com a mufla. A mufla é essa peça aqui, ó. Que no meu caso, o meu kit eu fui comprando por partes, né? Então eu comprei o coletor de escape primeiro, depois eu comprei a turbina, depois eu comprei a tubagem. E optei por utilizar essa mufla que é original. Essa mufla aqui, ela é simplesmente a mesma mufla do sistema original. Que como eu estou usando pouca pressão, no caso não tem muito problema. No meu caso ela está dando uma boa vedação e não explode, né? Por usar pouca pressão. Aí vai vir, você vai precisar trabalhar toda a parte de alimentação, as mangueiras, tá vendo? Tem uma mangueira aqui que ela é um pouco melhor. Você vai precisar trabalhar toda a questão braçadeira, você vai precisar levar uma mangueira lá para dentro, vocês podem ver, tem os manômetros lá, ó. Você precisa levar lá para dentro uma mangueira de combustível, você precisa levar para lá também uma mangueira para ligar o manômetro de pressão de turbo. Os manômetros também já vem no kit. E nesse caso aqui do carro injetado, o carro já injetado, você não precisa da bomba de combustível. Tá legal? Isso a gente tá falando no kit padaria. É um kit simples que você vai trabalhar aí com 0,8, 0,5 de pressão. Que já dá um resultado absurdo, já é algo espetacular, é algo fora do comum. Eu chuto aqui por baixo que você dobra a potência desse motor aqui. Se ele tem 60 cavalos original, você chega muito próximo, às vezes até passa, com esse kit, o padaria, com 0,5, 0,8 de pressão, você chega bem próximo aos 120 cavalos na roda. Tá legal? Eu tive um kit turbo original, um Uno Turbo original. O Uno Turbo original vem de fábrica com 118 cavalos. E esse meu carro hoje aqui está com desempenho bem parelho com o desempenho do Uno Turbo original. E o meu Uno Turbo original, ele era originalzinho, tudo, debímetro, todo originalzinho, porém passado para álcool. E ele no álcool fica um pouco mais forte, quer dizer, então ele já deveria ter por volta dos seus 130 cavalos. No motor, né? Aí vai pra roda. Esse carro aqui tem mais ou menos essa potência parelha aí. De motor, ele deve ter uns 120 cavalos. Mas isso é absurdamente espetacular, porque você pega um motor de 60 cavalos. Outra coisa, o porquê que compensa você turbinar um 1.4? Porque no caso do 1.4, ele tem um torquezinho embaixo um pouco maior do que o do 1.0. O 1.0 ele é muito xoxo, ele fica muito ruim em baixa rotação. Então lá aquela saidinha, aquela primeira saidinha que você dá, ele é lento. Aí depois a turbina vai encher e aí você perde muito também, porque quando a turbina começa a encher, dependendo do tamanho da turbina que você colocar, tem que ser uma turbina muito pequena, para ela começar a encher bem cedo e você conseguir aproveitar aí a elasticidade do motor. No meu caso aqui, no caso do 1.4, quando você encosta o pé, ela já tem aquele soquinho, aquele torquezinho embaixo, ele já é maior. E o que falta, que é o fôlego da potência, que é em alto giro, que o motor ele cai, a turbina ela complementa. Então esse carro, eu nunca passei esse carro no dinamômetro, aqui na minha região é muito difícil dinamômetro. É caro, na verdade eu nem perguntei, né? Eu deveria fazer isso, vou até pensar em fazer isso, passar esse carro no dinamômetro aqui. Mas o que eu sinto pela minha condução é que tem uma curva bem linear, então ela tem um torque e quando você sai da faixa de torque, começa a entrar na faixa de potência, ela entra muito cedo, a turbina ela já começa a entrar por volta de 2.500, 2.200 giros, a turbina já começa a empurrar, então é onde começa a acabar o torque, que entra a potência, aí vai até o final, aí vai até cortar. No meu caso, eu estou trabalhando com a injeção original. Tá? Então o carro ele foi passado para o álcool. Como ele é um kitzinho simples, com baixa pressão, então você vai andar, eu uso no dia a dia esse carro, então eu ando basicamente com ele no dia a dia só aspiradinho. É muito difícil você segurar o acelerador até começar a turbina empurrar, espirrar. Entendeu? No uso diário, ele espirra pouquíssimas vezes, porque você anda mais na fase aspirada dele. E aí, ele andando no álcool, eu trabalhava com uma pressão de 1.3 de pressão de combustível.
Originalmente ele trabalha com 0,8 com a pressão de combustível andando na gasolina. Algumas pessoas me perguntaram também, mas o carro é gasolina, não fica ruim se você andar com ele no álcool e turbo? Não, muito pelo contrário. Esse meu carro ele não grila, ele nunca grilou, mesmo que eu adiante bastante o ponto, que outra facilidade que tem esse carro também é que o ponto é aqui, ó. Então eu consigo adiantar ele mecanicamente aqui, é óbvio. Ele trabalha um pouco esse ponto, né? Porque a ignição dele, ela é também... A injeção também trabalha um pouco a ignição, mas eu consigo adiantar mecanicamente aqui e enganar a injeção eletrônica. Então ele acha que está trabalhando originalmente, mas eu estou aqui trabalhando um pouco mais adiantado. Então eu adianto um pouquinho, ele fica bom na fase aspirada, porque quando você adianta o ponto do motor trabalhando no álcool, ele fica espertinho de fase aspirada, e na fase turbo, em alto giro, ele não grila, e não perde potência, então ficou espetacular. Então, falando de alimentação, a injeção eletrônica originalmente trabalha com 0,8, eu trabalhei bastante tempo com 1,3, hoje eu estou andando com 1,6, 1,7, tá legal? Eu não utilizo o dosador. Por que eu não utilizo o dosador? Porque o regulador de pressão desse carro, ele fica aqui dentro no TBI. E a membrana do regulador de pressão, ela fica exposta a essa pressurização aqui. Então, quando há essa pressurização aqui, ele acaba forçando a membrana e a pressão do combustível acaba subindo. Assim, ela sobe junto, da mesma forma, da mesma quantidade que sobe a pressão da turbina. Então, quando você pressuriza, ele aumenta a pressão do combustível também, mesmo sem dosador. Então olha que interessante, nesse caso aqui eu trabalho a injeção original, ela vai ficar variando conforme a pressão da turbina, e eu tenho aqui um sistema muito simples, que praticamente eu só trabalhei a pressão do combustível. O bico é o mesmo, tá? O bico da gasolina é o mesmo. Aqui nós temos um regulador de octanas, né? Que ele pode trabalhar aqui, ó, 95, e se você virar ele, 91. Tá vendo, ó? Se você deixar aqui no 91, no caso até da gasolina mesmo, ele fica bem fraco, ele fica bem ruim. Ele altera bastante o ponto aqui, tá? A maior diferença que dá ao você virar essa peça aqui é que ele dá uma diferença grande no ponto. Então, quando você trabalha aqui com 95, ele fica bem espertinho, ele fica bem legalzinho. E eu não tenho certeza para afirmar para vocês com certeza, mas eu imagino que isso aqui altere também alguma coisa na injeção eletrônica, tá? Na injeção do combustível, não só no ponto, mas na injeção também. Então, o ideal é que você deixe sempre no 95. Inclusive, se você usa o carro no dia a dia, até mesmo na gasolina, que você deixe esse sensor aqui no 95, para você saber aqui qual é a posição correta. A parte de cima aqui do engate é a parte que tem que ficar virada. Quando você vira aqui, ó, vocês podem ver que ela não tá... A parte do engate está virada para cá, ó, certo? Que é essa parte maior aqui, ó. Então é a parte do 95. E aí você tem um suporte certinho aqui, você pode deixar ele fixo aí. Vai ficar sempre mostrando ali o 95 para você. Bem, depois, como eu estava falando do kit turbo que vem aí a turbina e tal, para vir também o dosador, mesmo ele sendo injetado. É para vir o dosador. Por quê? Porque se você for trabalhar com a injeção original, eu não instalei o dosador, mas o ideal é que instale o dosador, porque você tem uma variação de injeção de combustível, de acordo com a pressão, mais segura. Você consegue trabalhar. Eu, no meu caso, pelo uso que eu faço com o carro, eu sempre alivio o pé, tá? Eu nunca seguro até o final, eu nunca dou KM, eu não fico dando alta velocidade em rodovia, justamente por isso, porque eu sei a limitação que eu tenho aqui de alimentação. Mas, mesmo desta forma, o motor é absurdamente forte, tá? E absurdamente confiável. Então, eu trabalho com uma temperatura normal sempre próximo ali do 90, raríssimas as vezes que passa do 90, tá legal? Esse motor aqui eu não tenho a válvula termostática, eu tirei a válvula termostática. Eu particularmente não gosto de carro turbinado com válvula termostática, tá? Eu particularmente não gosto.
Mas isso aí é uma questão é óbvio que a válvula termostática é essencial para o motor aí, mas eu faço essa cagada e não recomendo. Eu faço porque eu prefiro que o motor ele trabalhe um pouco mais frio. Inclusive, o fato de ter o TBI e ser mono ponto, eu já turbinei outros carros, já turbinei Opala, Caravan, enfim. E quando você turbina o carro e passa a andar com álcool, ele congela muito o pé do carburador. Nesse caso aqui com o TBI, como tem a borboleta é muito grande e o bico é em cima, ele acaba não tendo esse problema de congelar o pé. Então mesmo quando ele está bem frio, ele roda bem, ele não dá engasgo, ele não dá falha, certo? E aí você corrige um pouquinho também com o aumento da pressão do combustível lá, que é o que eu falei para vocês. Eu comecei a trabalhar com 1.3, ele trabalhou legal, mas dava umas falhinhas, né? E aí eu passei a trabalhar com 1.6, 1.7 para ficar bem legalzinho mesmo. Vamos lá. A turbina tá aí, a posição da turbina tá aí. Eu tenho nesse carro uma válvula de escapamento. É um difusor de escapamento. Então, como eu falei para vocês que o escapamento ele tem que ser feito daqui até o final, eu aproveitei, passei o meu escape também. Deixa eu deitar aqui e mostrar para vocês como é por baixo, tá? Ó, como vocês podem ver aí, o meu escape, ele passa aqui, ó, bem certinho, onde tem um... Ele desce da turbina, né? Olha lá, ele vem da turbina, vira aqui, ele dá uma funilada. E aí ele já passa a ser aqui, se eu não me engano, é 1,5 polegada. Esse tubo aqui, ó, é 1,5, ele dá uma funiladinha assim. Depois ele vai lá, se eu não me engano, para 2 polegadas. E aqui tem o difusor de escape. Tá vendo o motorzinho aí, ó? Esse aí é o motorzinho e esse é o difusor de escape. Depois ele continua até o fundo lá, tá vendo? Ó, eu falei que não tinha nada lá no meio, mas tem um JK lá, tá vendo, ó? Tem um JKzinho ali no meio, ó. Então, ó, que vocês podem ver, ele tá amarrado com arame também. Por quê? Porque a fixação desse motor elétrico aí, esse motor que é ele é de vidro elétrico de carro, né? Ele escapou. 2 vezes escapou o parafuso desse motor, e esse motor ficou solto. Então, depois que eu amarrei com esse arame aí, ele nunca mais escapou. Deu uma amarrada bem legal aí, ó. Ele nunca mais escapou. Porque ele não faz força, nada. Mas a vibração é o suficiente para ele soltar a porca e parafuso. Então, se você colocou o difusor de escape e você também sentiu uma dificuldade aí, você sentiu que ele vai escapar, qualquer coisa do tipo, faça como eu, passa um arame, alguma coisa, né? Pode passar até um arame um pouco mais grosso para segurar, para ficar mais forte, que aí ele não vai sair. Então, ele tem o difusor de escape. Eu vou ligar para vocês e vou mostrar como fica o som também. Esse difusor de escape faz mais de 1 ano que tá aí. Tudo, na verdade, que tá aqui faz mais de 1 ano que tá. O kit turbo, enfim. Eu tinha um kit turbo aqui também, tamanho de turbina. Eu tinha um kit turbo aqui que era uma 4248. E demorava muito para encher. Eu tinha que estar 5.000 giros, 4.500 giros para começar a encher. E quando enchia, o motor já morria. Essa turbina ela acabou dando problema, que ela já era usada e aí começou a babar, enfim. Eu peguei e comprei uma turbina nova, é uma T3, se eu não me engano, e consegui encontrar uma 4236. E para esse motor aqui, para 1.4, é espetacular. Para 1.0 eu já acho que teria que ser menor ainda, tá? 38, 36, sei lá, porque ela para esse carro, a 42, 36, ela tá perfeita, 42, 48, 36, 42, 36, se eu não me engano, né? Ela é perfeita para esse carro aqui, tanto para o ano do carro, enfim, se ele fosse multiponto, eu acho que ela encheria até um pouco mais cedo, o cabeçote é diferente um pouquinho, enfim, mas para esse carro aqui, essa é perfeita. Para 1.0 eu já acho que vai demorar um pouquinho para encher, ou não, né? Ou não. Mas eu acredito que teria que ser uma menor para ficar legal no 1.0, porque aí ela entra um pouco antes, 1.0 já não tem aquele torquezinho em baixa, ela entra um pouco antes, só que ela vai morrer um pouco antes também. Porém, você vai ter aí por volta de 100 cavalos, sei lá, até mais de 100 cavalos, e você pode trabalhar também a injeção, se for multiponto, você pode trabalhar melhor a injeção, você tem uma melhor alimentação, tem uma melhor admissão, enfim. Você vai ter muita coisa melhor que acaba... ela vai acabar contrabalanceando aí o tamanho da turbina.
Vamos lá então, a gente já falou do kit turbo, tá? Já falou de valor, a gente já falou de ignição, a gente já falou de alimentação, de ponto, tá? Nesse caso aqui eu consigo alterar mecanicamente, se for um multiponto você já tem um probleminha, eu não sei se você consegue trabalhar na polia lá embaixo, enfim. O kit turbo vem completo, a gente já falou de escapamento. Que mais? Do mas, o carrinho é excepcional. Agora nós vamos dar uma partidinha, vou mostrar pra vocês a parte de dentro. Eu gosto muito desse carro, posição de dirigir. Esse carro faz muita curva. Eu acabei calçando ele, ó, com umas rodas Aro 14. Eu achei que essas rodinhas tem várias fábricas que fabricaram esse mesmo estilo de roda, né? Essa daqui é uma tal de uma Zoom 1. Eu gostei muito, achei ela parecida com umas gringas que tinham de Escort, enfim. E eu não queria pôr perfil pneu alto, eu queria pôr o Aro 14 perfil baixo, que é a mesma medida que eu usava no Ono Turbo. O meu carro, a altura dele é original. Eu tinha colocado uma Aro 15, uma Aro 17, não gostei, ficou muito bolachuda, né? Ficou muito roduda, ficou grande demais a roda. Então eu achei que com essas rodas, com o tamanho dessas rodas, ele ficou perfeito. Eu ando muito com esse carro carregado, sempre carregado, com 4 pessoas. Os meus meninos estão do meu tamanho já, então são 4 marmanjos dentro do carro. E aí ele já pega um pouquinho aqui no paralama traseiro. O ideal seria que eu levantasse aqui pelo menos mais uns 2 dedos. Outra coisa, já que a gente está falando de roda de suspensão, vou dar um toque para vocês. As pessoas acham que é só turbinar o carro e rebaixar e sair andando. Não, você rebaixa o carro, você está tirando o curso de suspensão. Se você não tiver trabalhado amortecedor, você vai fazer cagada, você vai perder controle quando você passar em piso irregular, enfim. No meu caso, o que eu fiz? Eu comprei 4 amortecedores turbogás, COFAP. Os traseiros, se eu não me engano, são do Celta e os dianteiros, se eu não me engano, são do Classic. Porque esse ano de carro não usa amortecedor turbogás, ele usa o a óleo mesmo. Vou mostrar para vocês aqui, se eu conseguir mostrar. Olha lá, ó. Turbogás, tá vendo lá, ó? Vamos ver se pega lá, ó. Certo? Turbogás COFAP. Eu coloquei esses amortecedores faz mais ou menos um ano também. E o carro ficou muito firme, ele ficou firme. Sabe aquele carro que ele copia o terreno, ele fica firme, ele não fica aquele carro balangão. Quando eu comprei esse carro, as primeiras vezes que eu andei com ele na rodovia, ele passava numa ondulação na rodovia, a frente dele balançava de lado, assim, ó. E aí eu já sabia que eu ia ter que trocar os 4 amortecedores, e eu não queria, em hipótese alguma, colocar amortecedores a óleo. Coloquei 4 amortecedores turbogás. Aqui, dá pra ver também, ó. Turbogás COFAP. Vou até passar o dedinho aqui, vamos ver se limpa. Aí, ó. Certo? Então vamos lá, minha dica para preparação de suspensão para esse carro. Você simplesmente não precisa fazer nada, você não precisa baixar, você não precisa levantar, você não precisa... É óbvio, se você puder colocar... O que eu gostaria de fazer é colocar as 4 molas originais para ele... para que essa altura, ele conseguisse manter essa altura na traseira, não baixar tanto, né? A dianteira ali tá perfeita. E aí, os 4 amortecedores turbogás. Porque você vai ter um carro firme, na curva ele não cede, ele não arrasta, ele não levanta, ele fica firme. Então do jeito que você entrar na curva, você entra e sai. E com o perfil 185 da roda, você tem, olha aí, tá vendo? Você tem aí bastante estabilidade, tá? O carro não... Olha, eu nunca, mas nunca entrei numa curva para esse carro cantar pneu. Nunca. Eu sempre entro na curva, ele entra firme, até assusta, parece um kart. Simplesmente pelo fato de eu ter colocado 4 amortecedores bons, ter um pneu com uma aderência boa, ele tem uma área de contato com o solo bem maior do que os originais, e eu tenho uma suspensão com os amortecedores que copiam as imperfeições do solo. Então não é só você rebaixar, cortar as molas, jogar no chão e falar, agora tá... Não, você... Perdeu o contato com o solo, se você passar numa ondulação, se você passar num buraco e vibrar e você estiver no meio de uma curva, você vai rodar, enfim. A suspensão tá ali para trabalhar, não adianta você tirar curso da suspensão. O curso da suspensão desses carros já é bem curto. Antes do Corsa era o Chevette já tem um curso bem longo, né, de suspensão, ele é mais alto. Do Chevette para o Corsa, esse modelo já...
alemão, esse carro mais europeu, eles já têm uma engenharia de suspensão que o curso é bem menor e ele não bate embaixo, ele copia melhor as imperfeições do solo e tem uma estabilidade muito maior, tá? Então, falamos de suspensão. Falar um pouquinho de freio também. Freio, esse carro, eu fiz os freios dele completos, né, os dianteiros, troquei os discos, coloquei discos novos, acho que dá até pra ver aqui que os discos são novinhos, ó. Ele não tem um dente, não tem um nada, tá? Então foram colocados discos novos, pastilhas novas, tá? Originais. E eu ainda não fiz a traseira, mas a traseira, o freio de mão segura com três dentinhos de freio de mão, o freio de mão segura. Eu vou baixar para vocês verem aqui, ó. Olha como fica baixo, não é aquele freio de mão alto, ó. Tá vendo? Ó, 2, 3 dentinhos, ele já segura. E quando eu piso no freio, ele abaixa a traseira também. Vou dar uma dica para vocês de freio que eu fiz aqui, ó. E para esse carro aqui, eu falo para vocês também que aqui, ó. Essa dica aqui é muito importante de freio. Como vocês podem ver aqui, eu tenho uma válvula, né? E essa válvula aqui, ela vai aumentar a atuação do freio traseiro quando o carro estiver pesado, mais pesado. Então, quanto mais peso, aquele braço vai subir, porque o eixo vai descer, aquele braço vai subir e ele vai aumentar a atuação no freio traseiro, certo? Por meio dessa válvula aqui, ó. Isso aqui é muito difícil você encontrar funcionando, né? Isso aqui é muito difícil você encontrar funcionando. E tem um ajuste, ó, como vocês podem ver, aqui tem uma porca, tem um pino central, tem um ajuste, tá? O que eu fiz? Eu ajustei essa válvula aqui para que ela atue com menos peso. Então, ele distribuiu um pouco mais da frenagem para a roda traseira. Isso daí, para mim, é muito bom. E quando eu freio esse carro, ele assenta as 4 rodas no chão. Mas você precisa ter cuidado quando você frear o carro no meio de uma curva. Porque se você frear o carro no meio de uma curva e você pisar muito forte no freio e puxar a frente do carro, ele vai estar atuando bastante no freio traseiro e vai sair de traseira. Isso acontecia bastante comigo com o Uno Turbo. Algumas vezes eu brequei, puxei o carro, ele na primeira puxada ele até vem na curva bem à frente, mas logo em seguida ele sai de traseira, porque a traseira é muito leve e ele atua muito nos freios, com os freios na roda traseira. No caso desse Corsa aqui, eu nunca tive esse problema, tá? Ele é um carro muito mais balanceado, o peso, então eu nunca tive esse problema com a roda traseira escapar de traseira. E tá atuando bastante os freios da roda traseira. E fora isso, você tem que sempre manter o freio de mão ajustadinho. Não é aquele freio de mão que você puxa e faz... Sabe? Ele vai lá em cima. Não. O freio de mão ele tem que dar 3, 4 toques, 3, 4 dentinhos pro lado, tec, 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 4. No máximo 5, vai. Ele já começa a não atuar a roda traseira. Então, quando você pisa, os burrinhos lá atrás, eles não têm atuação na campana, você acaba perdendo o freio traseiro. E isso daí você perde grande parte do seu rendimento de frenagem, tá? Então essa é mais uma dica de freios. Agora vamos lá para ligar o carro e fazer o interior. Então, como eu estava falando para vocês, esse carro aqui é canela seca, não tem nada, mas o GL, ele tem uns encostos de banco traseiro, ó. Vocês podem ver, ele tem uns encostos de banco traseiro. Esse carro ele é muito bom de acabamento, é tudo originalzinho e tal. Esses carros eles costumam dar esse problema aqui, ó, de ressecar. Esse plástico ele resseca muito, tá? E acaba, ó, tá vendo? E ainda mais que esse carro aqui ficou muito tempo no sol. Porém, você consegue encontrar facilmente essas peças, ó. Isso aqui, por exemplo, eu comprei num desmanche, tava desmontando um Classic. Eu acabei pegando um lado só, não peguei os dois lados. Mas eu paguei acho que 20, 15 reais nisso daqui. E vou acabar comprando todas as outras partes. Inclusive lá no fundo, apodrece muito. Ele fica ressecado e você só de encostar, ele esfarela. Bem, pessoal, vou dar uma partidinha pra vocês aqui. Outro detalhe, esse meu carro ele tem partida no botão. Tá vendo? Tem um botão Start-Stop. Eu vou apertar aqui, ele vai dar uma acendida, ó. Olha lá. Mas ele não vai ligar porque não tá ativo. Esse sisteminha você compra no Mercado Livre, você vai pagar por volta de 150, 160 reais. Foi o que eu paguei, não faz tempo que eu não vejo o preço, tá? Pode ter aumentado. Mas esse sistema aqui, ele não é magnético,
certo? Isso aqui tem um transponder, ele só funciona, não adianta eu pegar um ímã aqui e tentar ficar passando. Mesmo que você souber onde eu passo isso aqui, com um ímã você não vai conseguir. Isso aqui tem um transponder aqui dentro e tem um sensor onde eu instalei que faz essa leitura. Então, não adianta eu passar, eu vou passar aqui agora, ele já apitou. Não adianta você passar em qualquer lugar, ele não vai funcionar. Aí eu tenho aqui um primeiro toque, que ele... esse primeiro toque ele ativa o sistema. O segundo toque ele liga a ignição, ó, certo? E o terceiro toque ele dá a partida, ó. Ah, eu tenho que estar pisando no freio, né? Se eu não pisar no freio... Por exemplo, o meu som, ele só liga com a ignição. Então eu tenho que dar 2 toques, ó, para eu escutar o som. Ó. Então aqui eu só ligo a ignição, né? Para quando eu quero escutar o som com o carro parado e tal. Ah, mas o terceiro toque, ele dá a partida, ó. Na verdade, ele funciona assim a partida. Se eu der só um toque, ele dá a partida. Eu tô acostumado a apertar e segurar, porque ele segura por mais tempo a partida. No caso do carro tá frio, ou como eu trabalho com um pouco mais de pressão de combustível, às vezes a primeira partida ele dá aquela encharcadinha, você precisa segurar um pouquinho no acelerador, mas é coisa de 1 segundo, ó. Por exemplo, agora já tá na marcha lenta, eu não estou acelerando, ó, e fica perfeito na marcha lenta. Mas na hora da partida, às vezes, falta aquele negocinho para ela poder limpar, tá? Então tá aí, ó. E aqui é o botão da válvula de escapamento, tá? Pra cima aumenta o barulho, pra baixo diminui o barulho. Ela tá aberta, ó. Vou acelerar pra vocês verem, ó. Certo? Então aqui tem barulho, agora vamos tirar o barulho. Tirou o barulho, ó. Aí tá saindo só no escapezinho original. O barulho tá saindo só no escapezinho original. Tá aí, ó. Certo? Eu instalei esse vacômetro. Ele é um vacômetro, só que ele é modificado. Então aqui como é que funciona? Eu vou desligar o carro. Desse ponto aqui, ó. O flash vai atrapalhar um pouquinho vocês, mas... Ó, esse ponto aqui é o ponto zero, tá? Daqui pra cá é vácuo e daqui pra cá é pressão positiva. Normalmente esse vidrinho, ele fica aqui, ó, marcando bem certinho. Mas eu preciso arrumar isso aqui. Sabe aquela coisa que você fala, vou arrumar e nunca arruma? Essa marcação branca, ela tem que ficar certinha aqui para eu saber quando tá em pressão positiva, né? Mas eu tenho um manômetro de pressão aqui. Esse aqui é a pressão da turbina, tá? E esse aqui é a pressão do combustível. Outro detalhe, para você saber, às vezes, se você tem vazamento no seu sistema de combustível, que acontece pelo fato de você trabalhando com mais pressão, às vezes uma mangueira tá meio ressecada, ela começa a dar vazamento de combustível. Quando você desliga o carro, essa pressão aqui vai lá no zero. Isso demonstra que você tem vazamento no sistema do combustível, tá ok? Então, se você tem manômetro de pressão de combustível e seu carro, na hora que você desliga ele, essa pressão vai lá no zero, você tem vazamento em algum lugar, tá legal? Então, essa é uma outra dica importante também. Vou dar mais uma partidinha aqui. Olha lá. Segurou, deu partida. Eu costumo dar uma aceleradinha para dar aquela limpadinha, ó. Hoje eu aumentei um pouquinho a pressão, eu troquei, dei uma mexidinha nele hoje, dei uma limpadinha lá, mas tá aí, ó. Esse aqui é um manômetro de... Ó, é um vacômetro, certo? O contagiro normal. Tem combustível, que tá... Eu preciso trocar a boia, que ela às vezes marca, às vezes não marca. Tem um ponto cego do nível do combustível que ela para de marcar, né? Como vocês podem ver, esse carro ele tá com 192 mil quilômetros. É original esse KM. Eu sou basicamente o terceiro dono desse carro. A bola do câmbio, ó, pra vocês verem, é original, certinho. Eu tenho as vistorias que foram feitas nesse carro, enfim. O volantão é legal, esse volante. Eu paguei baratinho isso aqui. Eu paguei acho que 130 reais nesse volantão. E já faz também